Eu acho que a reforma que mais vai gerar ganhos de produtividade a médio prazo é a PEC 45, a reforma dos impostos indiretos, né, que vai unificar o ISS, o ICMS, PIS/COFINS e IPI. Né, ocorre que e transformar esses impostos todos unificados num verdadeiro imposto sobre valor adicionado. O que ocorre é que a enorme complexidade da estrutura de impostos indiretos no Brasil torna o custo de conformidade das empresas muito elevado. Qualquer multinacional que tem escritório no Brasil faz uma comparação, assim, a quantidade de contadores que ela tem que ter no Brasil é uma coisa maluca. Além disso, essa complexidade que gera um custo de conformidade muito alto, ela também gera um grau de litígio gigantesco. E aí todas as empresas têm que ter quase como sócias um escritório de direito tributário para defendê-las e um custo alto também para o poder público, seja no nível municipal, estadual ou no governo central, que tem que tocar esses litígios e sobrecarrega a justiça, quer dizer, uma má alocação de recursos imensa. Adicionalmente, como o ICMS ele é cobrado na origem, gera guerra fiscal, você estimula, faz com que a decisão de investimento, de alocação da produção, ela não se baseie no retorno econômico puro, mas sim no retorno após o pagamento de impostos, ou seja, você cria uma dissintonia grande entre o retorno privado e o retorno social do investimento e, finalmente, atrapalha, altera, a estrutura tributária brasileira altera os processos construtivos, por exemplo. Qualquer pessoa que viajou para fora nota como fora do Brasil é comum a construção civil usar estruturas metálicas. Né? No Brasil a gente não faz quase nada com estrutura metálica, faz quase tudo no canteiro de obra, com método mais tradicional, porque a estrutura metálica conta o ICMS. E o processo de construção tradicional no canteiro de obra é tributado só como serviço. Então você tem uma estrutura tributária que distingue diferentes processos produtivos e muitas vezes você acaba escolhendo o menos eficiente do ponto de vista tecnológico porque ele é o mais rentável dada a estrutura de impostos. Então, esse efeito, esse monte de coisa faz com que se nós conseguirmos aprovar a PEC 45, alguma coisa naquela direção, os ganhos de produtividade nos próximos 20 anos, por conta desse aspecto, será muito grande. É meio parecido com o Plano Real. O que a gente tinha no Plano Real? No Plano Real tinha hiperinflação, inflação muito alta, e as empresas, por conta disso, elas tinham que ter departamentos financeiros muito grandes para administrar o caixa delas. E em cada esquina do país, da cidade do país, tinha uma agência bancária que não fazia nada, ela não emprestava, não gerava crédito, ela só ajudava o setor privado a conviver com a inflação. Né? Hoje a gente tem escritórios de direito tributário espalhados pelo país e tem hipertrofia dos departamentos de contabilidade. Então tem uma semelhança com o Plano Real. Evidentemente, eu acho que depois dessa, a agenda mais importante é a gente repensar o Estado brasileiro. Né? A gente chama isso de reforma administrativa. Eu acho que é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado por advogados administrativistas e por administradores públicos e economistas. Esse trio de economistas, administradores públicos e advogados administrativistas que tem que pensar, dá para fazer muita coisa, a gente já tem muita reflexão, tem pessoas que têm se dedicado a esse tema, não é necessário mudar muita coisa na Constituição, dá para fazer muita mudança e melhoria para gerar mais eficiência e para o Estado, setor público, conseguir entregar serviços de melhor qualidade para o público com mudanças infraconstitucionais. Eu acho que a agenda é esta. Se nós pegarmos o programa Bolsa Família, ele tem primeiro um objetivo claro, preciso, combate à pobreza. Depois tem uma métrica fácil de você medir. Você tem as pesquisas nacionais para amostra domiciliar, você tem o IBGE que faz um bom trabalho e a gente acompanha a evolução da taxa de pobreza. E ela é focada no grupo necessitado e no objetivo da política. Então,
Tem que ser uma política transparente, simples, com objetivos claros e com variáveis que permitem o controle. O Auxílio Brasil aumentou muito o orçamento, acho que o Bolsa Família era uns 35 bi, foi para 80, então é um aumento imenso no orçamento, com pouca eficiência. Então a gente pode até manter o mesmo orçamento, né? Essa é uma decisão de natureza política, não é uma decisão de natureza técnica, mas com esse orçamento, acho que os técnicos podem pensar desenhos muito mais eficazes para gerar o resultado desejado, que é combate à pobreza.